Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar aqui com vocês corrigindo os exercícios da página 70. O exercício do 3, 4, 5 e o 7. Eu não tenho tripé, então a câmera vai tremer um pouquinho, mas acho que não vai interferir em nada. Então vamos lá, no exercício 3 ele diz para determinar o valor dessa expressão aqui, ó. Então a gente tem essa expressão e ele quer que a gente determine esse valor. Então, como vocês sabem, a expressão ela tem que ser feita primeiro parêntese, colchete e chave, certo? E depois a gente tem que ver a ordem dos sinais. Quais são as ordens dos sinais? Potência e raiz primeiro, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Então, olha só, vendo aqui que a gente tem um parêntese, então a primeira coisa que a gente tem que resolver é esse parêntese aqui, certo? Então, dentro do parêntese a gente tem um sinal de vezes e um sinal de mais, uma multiplicação e uma adição. O que a gente tem que fazer primeiro aqui? A multiplicação. Então, a gente cai que 6 vezes 8 é 48, certo? Então, se a gente tem que 6 vezes 8 é 48, olha só, a gente tem outro parêntese aqui, que a gente não fez todas as contas do parêntese, então a gente tem um parêntese aqui. Só que aqui a gente só tem um sinalzinho de mais, certo? Então, se a gente só tem esse sinal de mais aí, a gente pode dizer que 48 mais 2 é igual a 50. E quando a gente cai aqui embaixo, 50 menos parêntese 50, quando a gente tem esse parêntese aqui, a gente pode simplesmente não enxergá-lo, vamos botar assim. Então, se eu botar esse parêntese 50 ou botar só o 50 puro, é a mesma coisa. Então, ó, se eu simplesmente eliminar esse parêntese aqui, ó, eu vou ter 50 menos 50. Quanto é 50 menos 50? Zero, resposta final. No exercício 4, ele diz o seguinte: dada a expressão numérica a seguir, determine o seu valor. Então, olha só, a gente tem dois parênteses, a gente tem um parêntese aqui e um parêntese aqui. A gente tem um sinal de vezes aqui no meio, certo? Mas como ele está fora do parêntese, ele vai ficar para o final. Primeiro, a gente tem que resolver sempre o que está dentro do parêntese. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Quais sinais a gente tem dentro desse primeiro parêntese aqui? Ó? A gente tem uma multiplicação, uma adição, outra multiplicação. E aqui, nesse aqui, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. Roberto, e aqui que tem dois sinais de multiplicação, qual que eu vou fazer primeiro? A gente pode fazer os dois simultaneamente. Ou, se vocês preferirem, a gente vai fazer na ordem mesmo das contas. Eu fiz os dois simultaneamente, porque um número, esses dois números é uma conta e esses dois números é outra. Entre essas duas operações aqui, ó, a gente tem um sinal de mais. Então, não interfere se a gente fazer as duas ao mesmo tempo. Beleza? Então, olha só. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 15, 30. O sinal de mais que estava aqui no meio, ó, eu simplesmente desci. Vamos para o segundo parêntese. 81 menos 4 vezes 20. Ó, subtração, multiplicação. Primeiro eu resolvo a multiplicação. 4 vezes 20, 80. O 81 eu repito, o sinal de menos eu repito. Beleza? Agora a gente vem aqui para baixo, ó. Temos dois parênteses ainda, porque a gente não resolveu toda a conta dentro do parênteses. Então, ó, 21 mais 30, 51. O sinal de vezes a gente repete. 81 menos 80, 1. Então, ó, caiu na mesma situação do que esse exercício aqui. A gente pode simplesmente ignorar esse cara aqui, certo? E a gente pode ignorar esse cara aqui. A gente vai ter aqui, ó, 51 vezes 1. 51 vezes 1 é igual a 51. Então, aqui a gente pegou o exercício 3 e 4. Agora, a gente vai para o 5 e 7. Bom, vamos lá, continuando. Aqui a gente está fazendo o exercício 5 e o 7. No exercício 5, ele diz o seguinte: veja o número de pontos que uma equipe marca de acordo com a sua classificação em cada fase de uma gincana. Então, ele dá essa tabela aqui para a gente, certo? Aí ele põe a posição, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, e o número de pontos. No primeiro lugar, ele faz 25 pontos, no segundo ele faz 15 e no terceiro ele faz 10, certo? Aí no exercício 5 ele pede o seguinte: nessa gincana, a equipe azul chegou 5 vezes em primeiro lugar, 8 vezes em segundo lugar e 2 vezes em terceiro lugar. No exercício A, na letra A, desculpa, ele pede para fazer o seguinte: escreva uma expressão numérica para representar quantos pontos a equipe marcou nessa gincana. Então, ele pede só para escrever a expressão numérica. Então, a gente vai escrever. E como é que a gente vai escrever essa expressão numérica? Então, a gente vai escrever de acordo com isso daqui, ó.
que é a pontuação que ele fez. Então, se ele chegou 5 vezes em primeiro lugar, olha só, 5 vezes, certo? Aí, no primeiro lugar, ele faz quantos pontos? Ele faz 25 pontos. Então, ó, 5 vezes 25, mais 8 vezes em segundo lugar, 8 vezes 15, mais 2 vezes em terceiro lugar, 2 vezes 10. Então, como ele está fazendo pontos, ele está somando pontos sempre. Então, aqui é um sinal de mais e o vezes é porque a quantidade de vezes que ele chegou em cada uma das colocações. Então, para a gente montar essa expressão, a expressão está montada aqui, ó. 5 vezes 25 mais 8 vezes 15 mais 2 vezes o 10. Poderia também botar aqui, ó, entre parênteses, separado. Também está certo, porque primeiro a gente vai ter que resolver as multiplicações e o resultado a gente soma. Então, se botar o sem o parênteses ou com o parênteses, está certo do mesmo jeito. E na letra B, ele pede para saber quantos pontos foram feitos. Então, a gente já está na expressão feita. O que a gente vai resolver agora? Ó, vou resolver primeiro esse cara, depois eu resolvo esse cara, depois eu resolvo esse cara. Por quê? Porque a gente tem que seguir sempre a multiplicação primeiro. Então, se eu tiver o parênteses ou não, vai dar a mesma coisa. Então, olha só. 5 vezes 25, 125. 8 vezes 15, 120. 2 vezes 10, 20. Sinal de menos a gente desce e aí é só somar. 125 mais 120 mais 20. Então, ó, eu posso somar esses dois primeiros e botar o resultado de somar esse, ou eu posso somar esses dois mais esse, ou esse mais esse, enfim. A ordem não altera, tá? Então, eu somei primeiro esses dois caras aqui para a conta ficar um pouquinho mais fácil, tá? Mas daria o mesmo resultado. Então, olha só, 120 mais 20 deu 140. 140, esse 125 eu só desci, 125 mais 140, 265 pontos. Agora a gente vai para 7. A 7, ele diz o seguinte, calcule o valor das expressões. Então, ó, a expressão da letra A é isso aí, ó. 7 vezes 7 mais 5, dividido por 18 menos 15, dividido por 3 mais 5 vezes 2. Então, olha só, observando novamente, a gente tem 2 parênteses, beleza? Calma aí, vamos lá. Então, olha só, 2 parênteses. A gente tem esse parênteses, a gente tem esse parênteses aqui. Então, primeiro a gente vai resolver os parênteses. Dentro desse parênteses eu tenho uma multiplicação e uma adição. O que eu faço primeiro? Multiplicação. Dentro desse aqui, ó, eu tenho uma subtração, uma divisão e uma soma. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a divisão. Beleza? Então, olha só. Resolvendo isso, esse cara aqui, que é a multiplicação, ele vai ficar por último. Calma aí que a câmera não quer... Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai resolver primeiro a multiplicação. 7 vezes 7, 49, certo? Esse 5 aqui, a gente só desce ele porque a gente não resolve soma agora. Primeiro, a gente tem que resolver a multiplicação. Esse sinal de dividido que está fora do parênteses, ele vai descer. E aqui a gente tem uma subtração, uma divisão e uma soma. A gente resolve primeiro a divisão. 15 dividido por 3, 5. Sinal de menos aqui, ó, não pode esquecer. Beleza? E aí a gente vai ficar com essa conta aqui, ó. O vezes 2 a gente repete porque ele está fora do parênteses. A gente não resolve ele agora. E aí a gente pode resolver esse parênteses aqui, ó. 49 mais 5, certo? Que vai dar 54. Show de bola. Dividido, porque o sinal de divisão a gente só desce, porque ele está fora do parênteses. E aí a gente vai ter que 18 menos 5 mais 5. Então, menos 5 mais 5 vai dar 0, certo? Se eu tenho R$5 e gastei R$5, eu vou ficar com 0. E aí a gente vai pegar esse 18 aqui e simplesmente vai descer. E o vezes 2 a gente mantém ele aqui do lado de fora. Não pode esquecer dele. Agora, olha só, a gente tem na ordem. A gente tem uma divisão e uma multiplicação. O que a gente resolve primeiro? A gente resolve na ordem. Então, primeiro a gente tem que fazer essa divisão. Aqui, como eu tinha falado para vocês, a gente pode esquecer esse parêntese aqui, certo? Para ficar mais fácil. Então, ó, esqueci o parêntese. Não existe mais parêntese aqui. Então, a gente tem que 54 dividido por 18 vale 3. E esse vezes 2 a gente desce. 3 vezes 2, 6, que está aqui o resultado. Nessa última conta aí, a gente tem 3 parênteses. Então, olha só. A gente tem 30 menos 5 vezes 6, dividido por 7 mais 2 vezes 10,
vezes 40 menos 30 mais 5. Então, olha só, dentro desse primeiro parênteses aqui, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. Aqui a gente tem uma adição, multiplicação. Aqui a gente tem uma subtração e uma adição. Nesse parênteses aqui, a gente primeiro tem que resolver o quê? A multiplicação. Então, ó, 5 vezes 6, 30. Repito esse primeiro cara aqui, só descer. Dividido. 7 mais 2 vezes 10. Primeiro eu faço a multiplicação. 2 vezes 10, 20. Show de bola. Repito 7 mais, eu desço. Aqui eu não tenho sinal de multiplicação, só de adição e subtração. Então, eu posso fazer na ordem que está. 40 menos 30, 10 e repito o mais 5. Show de bola. Vamos para a última linha agora aqui, ó. 30 menos 30, 0. Sinal de dividido a gente desce. 7 mais 20, 27. Vezes 10 mais 5, 15. Beleza? Agora, se eu tenho R$0, vou dividir para 27 pessoas, quanto eu vou ter? Eu vou ter 0, certo? Então, 0 dividido por 27 é 0. Lembrando que aqui, como tem divisão e multiplicação, eu faço na ordem. 0 dividido por 27, 0. Repito, o vezes 15. 0 vezes 15, 0, que é o resultado final. Beleza? Então, gente, por hoje é isso, tá? Amanhã eu vou corrigir os exercícios 12 e 14, que é o que ficou faltando. E aí eu posto aí, qualquer dúvida pode perguntar, não fique com medo, não fique com vergonha, pode perguntar no grupo ou pode perguntar aqui mesmo, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.